Olá, eu sou André Caldeira, confira a seguir um trecho de mais uma conversa com propósito, dessa vez com a minha convidada Lara Bezerra, Chief Purpose Officer da Work Coherence. Eu vou puxar aqui o tema aqui, justamente por isso que você trouxe, em relação à diversidade. Então a gente, obviamente, acompanhando, e aqui vamos falar sobre gênero especificamente, termos como glass ceiling, né? Telhado de vidro, termos como erosão da ambição, que é uma pesquisa da McKinsey, traz isso, que a mulher, quando biologicamente chega numa certa idade, ela pode fazer uma escolha pela maternidade, isso pode acontecer. Qual que foi a tua experiência em relação a ser uma mulher que trilhou essa carreira em grandes organizações, foi número 1 em diferentes culturas? Como é que você lidou com isso tudo e que tipo de aprendizado você pode compartilhar com as mulheres executivas que nos assistem? Foi uma batalha, não foi uma jornada no mar de rosas, porque eu tomei decisões erradas na minha vida, André. Eu coloquei minha em primeiro lugar. Eu tomei decisões erradas, assim, que eu acho que se eu tivesse que voltar atrás, provavelmente eu faria um balanço maior. Então, por exemplo, uma das coisas que eu tomei a decisão errada, que hoje eu sei que é certa, mas que eu diria para as outras mulheres fazerem diferente, é em relação à maternidade. Eu adiei a maternidade muitíssimo porque minha carreira era mais importante e eu tinha muito medo de que, por querer ser mãe, eu fosse ser colocada em segundo lugar e nas coisas que eu achava que eu poderia fazer, queria ajudar a empresa. E por colocar em segundo lugar a maternidade, eu cheguei com 40 anos querendo engravidar e não consegui engravidar. Para ser bem honesta, eu fiz 3 in vitros, umas 4 inseminações artificiais e não consegui engravidar. E chegou um momento, isso eu estava no México, né? E aí me mandaram para Bayer, da Venezuela, como presidente, e eu cheguei lá realmente no processo de tentar engravidar e não consegui. E até de desistir de engravidar e falar, não vou ter filho. E foi uma escolha que, se eu tivesse ficado com isso, seria muito marcante na minha vida, porque eu sou mãe. E é natural ser mãe. Mas aí, aquela história, o que eu digo é que às vezes as coisas não vêm do jeito que você sonha ou planeja, e eu acho que o aprendizado são 2 aqui. Um é, a gente tem que fazer o que é certo na hora certa e não tem que esperar, e não tem que colocar nada em primeiro lugar, a não ser a tua vida e o que você acredita que tem que ser. E o segundo, mesmo que não dê certo, às vezes o que você quer não vem do jeito que você quer ou planeja, vem do jeito que você necessita, porque nessa virada de Bayer na Venezuela e ir para Roche na Venezuela, uma pessoa da Roche me levou para uma instituição onde eu acabei encontrando os meus 3 filhos, que eu marco a Sara e a Lili, que são 3 irmãos que eu adotei na Venezuela e eles... Ao mesmo tempo, adotou todos? Além de acabar de ter mudado de empresa, tá, como CEO da Roche na Venezuela, e ainda tinha vários cargos como vice-presidente da Câmara de Comércio venezuelana alemã, da Suíça alemã, da indústria farmacêutica. Eu adotei os 3. Que idade eles tinham, Lara? O Marco tinha 8, a Sara tinha 6 e a Lili tinha 5. Agora você vai ter que me contar. Você vai ter que contar como é que foi, como é que você conheceu os 3, como é que eles surgem na sua vida e a sua decisão de adoção. Foi muito interessante porque quando eu estava fazendo o Town Hall de me apresentar na Roche, eu entrei em maio de 2013 na Roche. E na Town Hall alguém me perguntou alguma coisa, estava explicando, falei que eu não tinha filhos, e alguém me perguntou assim, porque foi tão gostoso o Town Hall, e você não quer ter filho? Eu falei, não, a gente decidiu não ter filho como casal, e a gente não vai ter filho hoje. E um pouquinho depois, essa senhora, que é maravilhosa, que a gente chama de nosso anjo da guarda, ela veio conversar comigo e falou assim, Lara, eu não sei porquê, mas eu acho que você tem cara de quem vai ser mãe, de quem é uma boa mãe. Por que você decidiu ser mãe? Aí eu expliquei que eu não conseguia, não ia conseguir ter, tentei adotar do Brasil, não consegui, porque na Venezuela não aceitava a adoção do Brasil, então eu tinha desistido. E aí uns dias depois ela veio para mim com um papelzinho falando, Lara, tem esse lugar, essa fundação,
que é um lugar que é muito interessante. Eu não sei se eu falei com a advogada, se você for lá para conversar só, de repente, né? Vai lá conversar. Daí ela me compartilhou que o filho dela era adotado dessa instituição. E eu voltei para casa super preocupada, né, André? Porque, assim, intimamente, entre meu marido e eu, a gente tinha sofrido tanto e a gente tomou a decisão de ter filho, e foi uma decisão muito concreta, realmente para não sofrer mais também. E a gente tinha falado que não ia mais conversar sobre isso. E eu cheguei em casa, assim, com muito medo para falar com ele, e falei, poxa vida, o que vai acontecer, né? Porque eu acho que eu tenho que falar, eu não posso não falar, mas talvez eu não queira ir. E na hora que eu cheguei em casa, eu falei, olha, a gente não precisa ir, mas eu sinto obrigação de compartilhar com você que aqui a Mari me deu esse lugar pra gente ir, e porque é uma instituição, mas, né, não sei, só queria compartilhar com você. Foi tão engraçado que no momento, de repente, ele me olhou e falou assim, André, Lara, mas se sempre foi tão difícil, se agora tá vindo dessa maneira, você acha que a gente deveria não ir? Eu acho que a gente deveria ir. Eu falei, você tem certeza absoluta? Tá marcado para depois de amanhã. Não, vamos sim. Eu falei, tá bom, então vamos. E a gente foi. E aí a história é como uma sucessão de eventos que a gente precisaria de provavelmente uns 40 minutos só para contar isso, mas para fazer a história enorme, gigante, curtinha, a gente chegou lá e um processo de adoção que dura normalmente 1 ano e meio para conhecer as crianças e para se cadastrar demora pelo menos 6 meses. A senhora que a gente foi lá, ela conseguiu em 2 semanas, a gente já tinha todos os estudos, todo pronto, e a gente acabou conhecendo os meninos. A gente foi lá nessa instituição em junho de 2013, a gente conheceu os meninos em agosto de 2013, a gente começou a vinculação em agosto de 2014, eles estavam morando com a gente como foster family, e a adoção saiu em 2017, novembro. Olha só. Mas assim, foi uma coisa que foi uma história atrás da outra de aqueles milagres que não são milagres, que é o que tem que acontecer. Que é o serendipity. É que eu acredito muito nisso, né? Assim, e era para ser. E é tão engraçado porque eu virei mãe de 3 ao mesmo tempo, sendo CEO e com aquela bagunça da Venezuela, né? Mas fluiu tudo tão bem, André, e assim, foi muito trabalho, foi muita dificuldade, mas se você me pergunta e pergunta pro meu marido qual foi a melhor fase da nossa vida, foi a Venezuela, e essa época que eu não tinha tempo para nada, mas todo o tempo que eu tinha, eu dedicava para aquilo e tinha a melhor qualidade de vida, e foi onde eu descobri que o balanço de vida é mais importante do que balanço de vida-trabalho. É você ter essa integralidade, onde eu trazia meu trabalho para casa, os meninos sabiam o que eu fazia, o pessoal no meu trabalho sabia o que acontecia na minha vida privada, e todo mundo ajudava, todo mundo era pais dos 3, e em casa todo mundo me ajudava, todo mundo era presidente da Bayer, da Roche, então foi aí que eu descobri o balanço de vida, e não é questão de manejar tempo, é questão de manejar energia, e quando você tem um propósito de vida, onde o propósito de vida você vive dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, e você é coerente com isso, não tem limite para o que a gente pode fazer como ser humano, André. Nossa, que história linda. Eu imagino que vocês, ao decidirem ir para aquela reunião, bem no comecinho, né? Vamos, não vamos, você e o Regis, vocês tinham em mente, possivelmente, adotar uma criança. A gente não tinha em mente adotar nenhuma criança, porque a gente foi pra lá que a gente falou, a gente só vai ouvir, mas a gente não vai... Mas no fundo, devia ter aquela, né? Porque tô dando uma espiadinha na fresta da porta. E como é que foi isso de... Não será um ou uma, serão 3. Na verdade, quando a gente fez todo o processo, durante um mês de processo que a gente fez, a gente falou que a gente queria um bebê de no máximo 3 anos, né? E a gente tinha colocado todos os papéis que é um bebê de no máximo 3 anos. No dia que a assistente social, que era a última etapa, né, antes de ir para o juiz, para aí ele autorizar o nosso processo de adoção e aí iniciar o processo de apresentação das crianças para a gente começar a vinculação com crianças e aí depois poder começar o processo. Quando a assistente social veio em casa, foi assim, tudo também super rápido. Meu marido o Regis estava no México trabalhando, e ela veio numa sexta-feira à tarde, e nessa sexta-feira à tarde, quando ela veio, ela acabou
ver tudo. Ela falou assim, olha, tá perfeito, a casa tá perfeita, a gente pode dar processo, segmento para apresentar as crianças, e o juiz vai aceitar rápido. Mas, senhora Lara, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora Veronique, né, que é a dona da instituição, que era uma instituição privada, ela pediu para eu perguntar para a senhora se a gente pode apresentar um grupo de irmãos para vocês, porque a gente acha que vai encaixar muito. A senhora sabe que o processo aqui na Fundana é que, como a situação das crianças é diferente, a gente apresenta uma criança, se vocês fazem vinculação, se não der certo, apresenta a segunda, se não der certo, a terceira, e se não der certo, não é o lugar para vocês têm que procurar em outro lugar. Só que a gente gostaria de apresentar esse grupo de irmãos e não valeria nessas 3 tentativas, porque é um grupo de irmãos que o mais velho tem 8 anos e a gente aqui só pode ficar até 8 anos, depois de 9 anos eles vão para a instituição pública, e ele já está com o juiz assinando que vai para a instituição pública. É um menino de 8, uma de 7, uma de 6 e uma de 5, mas a coisa é que como os 3 têm uma condição de saúde, que é uma doença, que é a hemofilia, então foi um pouco mais complicado o processo deles. Mas na hora que ela falou hemofilia, André, eu parei e eu trabalhei na Bayer o tempo todo com hemofilia. Minha vida inteira eu trabalhei com hemofilia. Aí eu comecei, veio o modo Bayer, e assim, não, hemofilia não é uma doença, é só saber tratar bem, porque é uma condição, se você souber cuidar, fica normal. E eu comecei, assim, a falar. De repente ela começou, ela chorando, e ela falou, senhora Lara, mas por que a senhora sabe tanto de hemofilia? Eu falei assim, eu trabalhei com hemofilia minha vida inteira. Aí sabe quando para? Ela olhou, a senhora Lara, eu falei, será que eu me preparei para isso a minha vida inteira? Eu falei, mas eu tenho que falar com meu marido. E de novo o Regis me surpreendeu, que quando eu falei para ele, a primeira coisa que ele quis era conhecer os meninos. E a gente, na segunda-feira, a gente foi conhecer os meninos e aí foi... Não tem jeito, a gente se apaixonou por eles. Eles eram nossos filhos já de outras histórias, André. A gente era família já há muito tempo.